a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o que o Kanye West levantou aí pra gente agora na última semana. Cara, todo mundo viu aí, tipo assim, o Kanye West, há um tempo atrás, fez uma série de tweets, a gente fez um vídeo sobre aqui no canal, falando um pouco sobre isso que ele passa, dele ter bipolaridade, como isso afeta o casamento dele, como isso afeta a carreira dele. Mas dessa vez ele também, provavelmente depois de um episódio aí de muita raiva, de muita coisa, ele também começou a fazer um outro tipo de expose. Dessa vez não foi sobre sua vida pessoal e matrimonial, foi sobre a indústria da música como um todo. Como ele é um homem tido como uma pessoa muito raivosa, muito instável emocionalmente, às vezes a gente descredita muito daquilo que ele fala, como se ele fosse louco. Mas dessa vez a gente resolveu vir aqui falar com vocês, porque apesar da gente ter nossas ressalvas quanto ao Kanye, a gente já deixou isso aqui nesse canal várias vezes, claro. Ele já fez a gente muitas não coisas acha erradas, tem muita controvérsia, mas dessa vez ele levantou A gente não um acha ponto que ele muito tá válido. errado, não. E a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu, mais ou menos. Como a gente sabe, a indústria da música, ela é uma indústria muito tóxica, sempre foi. O próprio Michael Jackson já tentou mostrar isso várias vezes, mas a discussão nunca foi levada muito a sério, nunca foi pra frente, mas a gente sempre soube que a indústria da música, ela é uma indústria tóxica, ela é uma indústria cheia de problemas. E foi isso que o Kanye começou a expor pra gente, basicamente. Ele fez uma série de tweets aí, literalmente expondo os contratos dele com a Sony Music, os contratos Ele tirou mesmo foto de trabalho. Cada página dos contratos. Cara, tava tudo lá e ele começou literalmente, tipo assim, dar nome aos bois. Quando o Michael Jackson tentava falar alguma coisa, porque não é de hoje que o Michael Jackson já protestava. Então, a mídia, a gente sabe o frenesi que foi a carreira do Michael Jackson quando ele tava vivo. Taxaram ele de pedófilo, de louco, de várias outras coisas. Até hoje a gente nunca viu a resolução de nenhuma dessas acusações. É uma coisa muito séria tudo que fazem com esse tipo de pessoa que, tipo, levanta a voz contra esse sistema. E o Kanye tava fazendo justamente isso. Inclusive, ele fez um vídeo muito gráfico onde ele simplesmente estava urinando em um Grammy. Então, esse foi, acho que o que mais viralizou de tudo foi exatamente esse vídeo, porque ele fez realmente pra chocar, e ele falou que ele não vai parar. E ele até declarou uma greve à música, ele vai ficar tipo um tempo sem lançar músicas. E a briga toda dele, no final das contas, é ele expondo o quão injusto é o fato de que vários artistas multimilionários, a gente pensa, pô, por que esse cara tá reclamando? Ele é multimilionário. Sim, mas às vezes os álbuns fazem pras gravadoras a bilhões de dólares. Se você for pensar que se você faz com a sua arte bilhões de dólares pra uma empresa e você ganha, tipo, $1 milhão, é muito injusto. É muito injusto. Pode não ser injusto, obviamente, como que essa pessoa tá reclamando, sendo que tem, sei lá, pessoas que ganham salário mínimo. Mas o fato não é isso. Se você chegou num lugar de poder onde você é justo pra você tirar o que você tá recebendo, é justo. É justo. Tipo, e tem o que coisas, é justo, entendeu? Tipo, e tem coisas nesses contratos que não são justas. É escravidão, níveis absurdos. Ele, inclusive, fala que a indústria da música é a escravidão moderna. Mas é a escravidão moderna. E, cara, ele fala de uma coisa, que a Taylor Swift, há não muito tempo atrás, a gente tem um segundo canal. Se você chegou nesse canal agora e tá conhecendo a gente por esse projeto, nós já temos um canal mais antigo, e a gente fala sobre K-pop. E a gente um dia falou sobre a Taylor Swift no nosso segundo canal. A gente pode deixar linkado esse vídeo aqui. Porque na época que tudo aconteceu, a gente não tinha o nosso canal aqui na Tiz. A gente tinha só o nosso outro canal e a gente falou, não, a gente precisa falar sobre isso, mesmo que não tenha a ver com a temática do outro canal. Mas a gente falou por causa que a Taylor Swift falou uma coisa que o Kanye também falou direto nesses tweets, que é uma coisa chamada Master Recordings. O que seriam esses Master Recordings, gente? Basicamente, o que seria o Master, ele é um jargão que é usado pra significar os direitos que você tem sobre a obra original, a música, a canção original ali. E muitas vezes, na maioria das vezes, esse Master, ele não é do artista que compôs, que levou a vida à música. Não, na maioria das vezes ele é do selo que representa o artista e não o artista. Então o selo, ele tem o direito de fazer o que quiser com a música e a maior parte do dinheiro vai para o selo e não para o artista. Basicamente, quem detém esses masters detém todo o direito autoral da música. Sim. E quando a gente diz de todo o direito autoral da música, é tipo assim, se você é dono de uma música, você pode ter sido compositor, mas você não é dono dos masters, se a pessoa que às vezes é só um engravatado, que detém o direito das suas músicas, quiser colocar essa música como jingle de uma campanha, de uma publicidade que você não aprova, ele pode colocar, você não tem dizer sobre aquilo. Literalmente, o cara pode fazer o que quiser com a sua música. Basicamente, foi isso que aconteceu com a Taylor Swift. Quando que é interessante para um artista
acatar o Masters. Cara, no começo da carreira, a gente sabe que até uma música se tornar rentável, até um álbum, até seu nome chegar lá, demora muito. Então, até você conseguir galgar esses lugares, é interessante, tem uma certa valia que a sua empresa, que tá te financiando, que tá financiando o começo da sua carreira, detenha os seus Masters, porque também a pessoa que detém os Masters é a pessoa que mais aplica dinheiro naquele projeto, antes do projeto ir ao ar e ser vendido e se tornar rentável. Mas depois de um tempo que você já tem o seu nome lá no mundo da música, você não precisa mais disso. E isso é até uma das coisas que o Kanye fala, que tem que ter umas coisas que os novos contratos da música tem que ter a partir de agora. Que é esse fato dos masters, a partir de um certo tempo, retornar pro artista. Exatamente. Depois de um certo tempo, depois que o artista já tem o nome dele consolidado, os masters das músicas voltam pras mãos dele. Isso que aconteceu com a Taylor Swift. Porque uma coisa assim, a pessoa que tem o master é a pessoa que mais aplica dinheiro ali antes do pré-projeto. O negócio todo é que, tipo, isso detém um nível de confiança entre você e sua gravadora absurdo. A Taylor começou a carreira dela na Big Machine Records, que era uma boa gravadora, uma gravadora menor, focada mais na galera ali em Nashville, focada mais nessa coisa aí do country. Só que depois de um tempo que ela foi se tornando literalmente a maior popstar do mundo, as coisas entre ela e as gravadoras foram ficando um pouco mais ali de animosidade. E quando uma pessoa que ela não gostava, que era o Scooter Braun, foi comprar a gravadora dela, você literalmente tem toda a sua arte na mão de uma pessoa que é hostil a você. Sim, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que você não gosta, e ela simplesmente agora tem toda a sua arte. E quando você vai tentar se libertar desses contratos, que são basicamente escravidão moderna, o que as gravadoras podem fazer com você é o seguinte: sim, você pode trocar 6 por meia dúzia. Você compra o direito de ter os seus masters dos trabalhos antigos, mas você entrega trabalhos novos pra nós. Entrega mais álbum pra gente que a gente devolve os antigos. Tipo, e mano, a Taylor mesmo falou, tipo, eu não vou entrar nessa, porque se você entrar trocar nessa... 6 por meia dúzia. tipo, eu vou comprar os trabalhos antigos pra vender os novos. Qual que é a lógica? Eu vou deter o trabalho antigo, mas eu vou perder os novos. Não faz sentido nenhum essa lógica. E é nisso que o Kanye tá tocando. Depois ele fala, tipo, eu não quero que esses masters sejam das gravadoras, eu quero que sejam dos meus filhos. Porque isso é muito verdade, gente. Muitos artistas que os nossos pais ouviam na década de 60, 70, 80, 90, que eram milionários, que eram nomes monstruosos na música, hoje os filhos não têm quase nada. Não tem quase nada. E é basicamente por isso. Por quê? Porque como os masters são dos caras da gravadora, são os filhos dos caras da gravadora que vão ter o direito de ter. E não os filhos do artista. Isso é um absurdo. Tipo assim, o cara tem filhos, aí ele morre, e aí os direitos das músicas dele, o dinheiro todo que ele fez, não vai pros filhos? E, cara, é uma coisa que a gente pode ver em várias esferas. A gente vê em boy bands, a gente vê tratamento em girl group. Gente, Fifth Harmony, o One Direction, todos eles já exporam maus tratamentos e coisas, né, são basicamente contratos escravos durante a carreira deles. Fifth Harmony e One Direction tem uma história muito parecida exatamente por causa disso. Eles foram grupos de pessoas muito jovens que assinaram contrato muitas vezes sem saber o que tá fazendo e foram explorados por 5 anos, sem férias, tendo que entregar um álbum por ano, onde os artistas não dormiam. Vários integrantes desses dois grupos, tanto One Direction quanto Fifth Harmony, desenvolveram muita ansiedade, muitos problemas e tem problemas psicológicos até hoje pra lidar com tudo isso. Gente, a arte não se apressa, sabe? A gente mexe ainda, né, com o canal de K-pop e isso ainda é pior lá, porque as restrições ainda vão além, vão a vida pessoal das pessoas. Os contratos do K-pop, né, da indústria coreana, da indústria asiática de entretenimento, são ainda mais abusivos. Pasmem! São ainda mais abusivos porque eles controlam sua vida pessoal, eles controlam com quem você se relaciona, eles controlam o que você come, eles controlam exatamente o tanto de hora que você vai ficar lá ensaiando, eles controlam o tanto de hora que você vai dormir, eles controlam toda a sua vida. Não é à toa que a gente vê esse tanto de jovem depressivo, pessoas tirando suas próprias vidas, porque nesse meio artístico, a fama é um lado bom, né, a notoriedade, mas vem a custos muito altos. Exatamente. Então, assim, é isso que o Kanye tava falando, e na hora que a gente foi ver, lógico, porque é muito fácil de acreditar, é mais uma loucura dele falando merda. Não, gente, pensa nisso. Ele, inclusive, chamou outros artistas pra, tipo, ajudar a seguir essa causa. Ele falou, inclusive, da Taylor Swift, que ele tiveram controvérsias e tem controvérsias até hoje. Ele, inclusive, falou... A gente fala disso no canal. Tem vários vídeos que a gente vai deixar linkado aqui na descrição, que são muito importantes. Inclusive, ele chamou a Taylor Swift, ele chamou a... O Bonovox. Ele chamou um tanto de gente famosa mesmo. Um monte de gente famosa, Drake. Tipo, dá retweet, galera, pelo amor de Deus. Tipo, ajuda, gente. Isso é de interesse público, é nosso interesse, é a nossa profissão. Nós somos colegas de trabalho, a gente tem que se ajudar nisso. Porque... no futuro a gente pode ajudar muitas pessoas, tipo, ressignificando, mudando como os contratos no mundo da música funcionam. Sim, porque, gente, 90% dos nossos artistas favoritos aí do mundo da música, do mundo pop, não detêm o seu próprio trabalho. Mas a gente não fica com dó, porque a gente pensa, porra, mas eles são tão ricos.
Mas se a gente for olhar o tanto de dinheiro que essa indústria faz, é esmola, gente. Gente, literalmente, eles movimentam bilhões pras gravadoras. Trilhões no mundo da música. Então, porque o justo é eles levarem grande parte disso pra eles. Porque são eles que estão fazendo Uma coisa o muito trabalho. interessante até que o Kanye falou, que foi muito legal, assim, tipo, de entender esse lado financeiro, que ele falou, eu sou uma pessoa hoje que sou bilionária, mas eu fiz os meus bilhões fora da indústria da música, na coisa da moda, marca de roupa. Ele falou assim, não existem bilionários que saem só do mundo da música. E quando a gente vai olhar músicos que são bilionários, raramente eles fizeram a sua fortuna com música. Com música. Inclusive, o Kanye, ele fala, tipo, ele é bilionário, ele tem muito dinheiro, ele fala, os caras da gravadora, eles se recusam a me falar quanto que custa os meus masters, porque eles sabem que eu vou comprar. Eles sabem que eu posso pagar. Eu tenho dinheiro pra pagar. Eu tenho dinheiro pra pagar e que eu vou pagar. Eles me recusam a falar quanto que é. Eles se recusam a vender os direitos de uma música que é dele. Vocês têm noção disso? E quando a pessoa vai tentar sair desse contrato, eles vão com a contra-oferta mais abusiva ainda. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E esse exposed que ele vem fazendo de toda essa indústria, ela acontece no mundo inteiro. Em todos os tipos de lugar. indústria. Todos os tipos de indústria. Acontece demais. A gente precisa abrir o olho pra isso e ficar mais espertos com contratos que a gente assina. Será que agora que ele levantou a voz pra isso, ele vai conseguir fazer alguma coisa? Porque a Taylor tentou, não obteve tanto sucesso. Assim, já... O legal da Taylor ter falado ano passado é que ela levantou isso da gente, pessoas leigas como a gente, entender o que é master recording, o que são essas coisas. Mas será que agora eles estão causando uma marola que vai atingir mais pessoas? Porque eu espero que mais artistas levantem a voz. A gente vai contar pra vocês mais ou menos, pra vocês entenderem por que esse exposed dele não foi de todo loucura, não foi errado. Que, tipo, obviamente que pode ter sido um episódio causado pela bipolaridade dele, que foi mas ele trouxe adiante, pontos muito importantes pra ser discutidos aqui. Muito nossos importantes. artistas mesmo, porque isso é saúde mental de pessoas que às vezes a gente acompanha. A arte não se apressa, você ser obrigada a colocar um álbum por ano, ou a cada 2 anos. Você ficar sem dormir, pra você ter que escrever música, pra poder ter essa obrigação de lançar isso, sabe? Tipo, e o tempo inteiro você sendo, tipo, assediado moralmente pra poder fazer isso. Então, olha que tipo de arte que a gente tá consumindo. Isso é verdade, de verdade? Fica aí a reflexão, gente. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo e vamos pensar. Vamos discutir aqui embaixo sobre isso, porque é isso que a gente tem que fazer. Abrir nossos olhos e tentar fazer o que a gente puder fazer pra tentar ajudar. Um beijo. Tchau.